Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula do curso de aperfeiçoamento ortodontia da Ortogel, uma aula online de finalização ortodôntica. E essa aula eu dou o apelido de finalização, intercuspidação e afins. Nessa aula a gente vai fazer uma recapitulação. Eu dou esse apelido porque a gente vai fazer uma recapitulação. A gente vai falar de biomecânica, de certa forma de diagnóstico, de biomecânica, a gente vai falar de elástico, a gente vai falar de arco, a gente vai falar de 6 chaves de oclusão para finalização, a gente vai falar um pouco de remoção de aparelho, tipos de aparelho. Então é uma aula que dá uma recapitulada em grande parte do curso, porque de fato a finalização, né, encerra o curso, então significa que todo o conteúdo do curso a gente já tem que ter, de alguma forma, absorvido, né? E eu começo a aula, né, dizendo que a finalização, vou passar aqui para vocês, né? A finalização começa logo após a colagem. Por quê? Porque quando você vai colar, você já está imaginando o que vai acontecer no final. Você fez o diagnóstico. Então eu preciso ter uma compensação de classe 2. Então eu vou fazer uma colagem adaptada para uma finalização de classe 2. Eu vou querer um pouco de extrusão dos incisivos. Então, até mesmo para não errar. Se tudo isso que eu falei é uma estratégia que a gente vai desenvolver, ainda assim, quando a gente fala da prescrição, se eu não colar o braquete da forma adequada, ele não vai atingir a prescrição adequada. Então, a finalização começa logo após a colagem. Você colou o braquete, você já está finalizando. E até se a gente for pensar, o paciente também pensa assim, né? Eu falo brincando para os meus pacientes, né, que o aparelho dá duas alegrias. Uma quando põe, que o paciente está desesperado para colocar o aparelho, porque está com o dente todo. Então, a gente tem que preocupar, e a gente teve aula de colagem, e eu falo para vocês, né? Do mesmo jeito que a gente fala que o sorriso é o cartão de visitas da pessoa, a colagem é o cartão de visitas do ortodontista. Um aparelho, quando a gente pega um paciente que veio de outro paciente, né? A gente recebe esse paciente já que estava em tratamento e tal, a gente avalia a colagem. Se a colagem está toda legalzinha ali, tudo limpinho, muito bem colado no centro da coroa, até se a gente for pensar, né, existe diferença de colagem, diferença de filosofia, né? Mas se a gente for pensar na ortogel, né, que é o centro da coroa clínica, não, tá tudo certinho no centro da coroa, tal. Ainda que tenha, eu falo até, né, o braquete do 25 colado no 15 e o do 15 colado no 25, você vai pensar assim, putz, esse cara não pode ter errado. Ele colou tão bonitinho, ele deve ter uma razão para colocar, ele deve querer um torque diferente, ele deve querer uma angulação, uma inclinação diferente, ele deve estar buscando alguma estratégia colando errado. Da mesma forma que se um paciente chega lá com uma colagem cheia de rebarba, com o pad, né, o braquete afastado de uma parte do dente, você vai cheio de rebarba, tortos braquetes, tal, você vai falar assim, nossa, meu, porcaria, putz, já que não colou, nem colar o cara não sabe colar bem, você já vai, né, que é o que eu falo no cartão de visitas. Então, a finalização começa logo após uma boa colagem. Fechado? E aí, né, como eu já comentei com vocês, né, just they say that the smile is a person's business card, bonding is the orthodontist's business card. E essa frase do professor Danilo, da mesma forma que dizem que o sorriso é o cartão de visitas de uma pessoa, a colagem é o cartão de visitas do ortodontista. Prazer, Danilo Hardman Jr.
Deixa eu sair daqui para não atrapalhar aqui. Aí, o slide. Tá certo, gente? Então, comecem caprichando na colagem. Ó, e aí, quando a gente vai pensar na colagem, diagnóstico e tal, é o que eu falei, a gente já vai estar pensando lá no final do tratamento. A gente já tem que saber, né, o como que vai terminar e por isso vai determinar, como vai finalizar, a gente vai determinar alguns padrões de colagem aí, tá certo? Então, como eu falei a respeito dos erros, eu estava falando de erros grosseiros, mas se a gente for pensar na própria prescrição, né, nas angulações, nos torques, a gente pensando num caso de um premolar inferior, por exemplo, se a gente avaliar diferentes tipos de erro, aí você vê, né, o fio na direção do slot, né, vertical, horizontal, perdão, na direção horizontal. Se a gente for ver a angulação específica para o premolar, de 22 graus aí, né? Se a gente mudar a posição desse braquete, a gente colocar ele um pouco mais para baixo, e aí a gente tentar encaixar esse fio, o que, que vai acontecer? Para ele ficar reto, vai lingualizar o dente, vai extruir, né? Tá vendo a pontinha lá? Vai extruir e vai lingualizar. Então, já não vai, ó, tirou do longo eixo, inclinou, deu torque lingual. E aí, da mesma forma, se eu colar esse braquete errado mais para cima, mesmo que eu cole perfeitamente, tá? Sem rebarba, no longo eixo, mas eu colei mais para cima, o que, que vai acontecer com esse dente? Para o fio encaixar no slot da forma correta, um fio mais pesado, vai vestibularizar, vai intruir, né? Se essa é a minha estratégia, lindo, parabéns, você pensou no final do tratamento e vai concluir com chave de ouro. Mas se essa não for, vai ser um erro de posicionamento grosseiro para fazer errar a finalização do tratamento. Tá joia? Se a gente for pensar nos elásticos, se a gente for pensar nos elásticos, né? Os elásticos intermaxilares, que a gente vai fazer a intercuspidação, e aí eu coloquei aqui só os tipos de elástico, né? De látex, de silicone, os coloridos. E agora uma novidade, né? Nem tão novidade assim, mas é um elástico que eu particularmente tenho recomendado, né? A gente vê na foto superior, deixa eu ver se eu acompanho com o cursor aqui. Foi? Não, passou, mas vamos voltar aqui, ó, com o cursor aqui, ó. Aqui, ó, quando o paciente usa elástico de látex, ele fica esbranquiçado, né, amarelinho aqui. O elástico black, gente, foi uma enorme surpresa, por quê? Porque ele mascara, ele fica, deixa eu ver se está aparecendo aqui, tá, aqui, opa, eita, aqui, o elástico preto, ele fica mascarado, então ele se confunde com a sombra, com o escuro da boca. É uma tremenda novidade, não, uma tremenda surpresa positiva aí. Eu particularmente só estou comprando elásticos black. A gente, tanto na Ortogel quanto de forma didática, existe até uma técnica que é do professor Messias Rodrigues, Straight Wire simplificada, que usa elásticos diferentes para determinadas etapas do tratamento, elásticos coloridos, né? Para determinadas etapas do tratamento. Mas às vezes é aquela história, é um elástico verde, é vermelho, é amarelo e parece comida, tal. Esse preto é bem bacana porque ele acaba sumindo na boca aí, né? E a respeito de força, né? Que eu falei que a gente ia conversar um pouco a respeito de força, há esse gráfico de Hooke que vai mostrar em relação ao elástico força e deformação. Então você vai aumentando a força, vai aumentando a deformação, chega uma hora que a força mantida, ela dá uma oscilada, vamos dizer assim, na deformação, depois ela até aumenta um pouco e aí
com a mesma quantidade de força, gerar uma deformação. Então, a fase ideal para a gente trabalhar é a fase elástica, onde não tem essa deformação aí. Tá joia? Na fase plástica, já ocorre uma deformação e aí, consequentemente, perdendo a força do elástico aí. Tá joia? Aí, ponto de ruptura. Ok? Então, das características mecânicas do elástico, né? Só a gente está revisando, isso já é aula dada, tá, gente? Mas só para contextualizar a finalização, tá? Eles, quando estão esticados, têm que liberar entre 50 a 500 gramas de força, vai depender do tamanho, da espessura, da distância entre os pontos, e principalmente, eu posso até... Eu não ganho nada da Morelli, nem de marca nenhuma, feliz ou infelizmente, porque daí a gente não se vende, mas eu tenho a Morelli como uma fábrica de um excelente custo-benefício. Se a gente for pensar em elásticos importados, né, vai ter uma qualidade maior? Infelizmente vai. Vai ter uma distribuição de força, mas pelo custo-benefício, ou se todo o problema fosse a qualidade de um elástico intermaxilar, aí sim eu seria o primeiro a usar, né, e indicar elásticos importados. Ah, não, mas eu tenho condições e eu acho que vale a pena. Tal. É óbvio, se você tem condições, não é nem só se o paciente vai pagar, se o paciente vai usar bem, também tem isso, né? O elástico, principalmente, depende da colaboração do paciente. Não adianta você pegar um elástico importado, o melhor que for lá, que tiver pesquisa em cima falando, mas se o paciente não usar, não adianta nada no tratamento. Então, as características são essas. E aí, de tamanho, meio, 1/8, 3/16. Então, tem vários tamanhos, e aí depende do tamanho, da quantidade de distância, da espessura, para ver a quantidade de força que a gente vai fazer, né? E só uma curiosidade aí, né? Eu coloquei aqui, que corresponde ao diâmetro interno. Isso aí é em polegadas, né? Então é meia polegada, 1/8 de polegada, 3/16, tá bom? E a gente mais usa o 1/8 e o 3/16. Os outros tem até o 5/16, é muito parecido com o 3/16, né? E aí, como a gente tem o pesado, o médio e o leve, então às vezes o médio do 3/16 equilibra com o leve do 5, com o pesado do 5/16, né? Então acaba tendo um pouco de correspondência ali, porque vai depender da distância que a gente vai pôr, e a gente vai ver também, às vezes não estica só de um dente no outro, a gente pode fazer uma figura geométrica, um triângulo, um losango, um quadrado, um retângulo, então a gente consegue distribuir, diminuir, aumentar a força, fazendo essas figuras geométricas, não só esticando num dente no outro. E aí, como eu falei, na espessura, ela vai determinar a quantidade de força. Se eu pegar o mesmo tipo de elástico, o mesmo tamanho de elástico, 1/8, leve, médio e pesado, o leve você vai ver que ele é mais fininho. Então, se eu colocar do canino superior no molar inferior um elástico leve, ele vai fazer menos força do que se eu colocar na mesma distância o médio. Então é essa que é a situação. Vai mudar a quantidade de força aí e a gente vai ver como é que é essa situação de medição de força. Aí, né, os que a gente mais usa, 1/8 no médio, né, uso também do pesado, para ser franco, e o 3/16. O elástico leve é o que eu falei. O 1/8 leve, ele é muito fraquinho. Ah, o 3/16 leve é mais fraco ainda, só que daí a gente coloca numa distância maior, né? Então, existe essa ponderação da espessura com a distância aí. E aí, para medir, ou até para a gente saber, né, a quantidade de força, se a gente falar assim, calibrar, se a gente quiser calibrar os elásticos, então eu peguei um elástico 3/16 aqui, leve, e estiquei 1 centímetro. Ele me deu uma quantidade de força. Eu estiquei 3,5 centímetros, ele me deu outra quantidade de força.
Então eu sei que se eu pegar do canino superior no premolar inferior, vai esticar 1 centímetro. Quando o paciente estiver em repouso, vai estar fazendo essa força. Ah, então eu coloquei do canino lá no molar, do canino superior no molar, paciente classe 2, né? Coloquei do 13 e estiquei o fio, o elástico até o 46. Deu 3 centímetros e meio. Então eu sei que está fazendo essa quantidade de força que eu já calibrei ali para os meus elásticos. Tá joia? E aí a gente tem uma tabela falando mais ou menos da quantidade de força, das distâncias, né, para cada tipo de elástico. Então, vai sofrer uma variação entre as forças, dependendo da marca, do diâmetro, da magnitude, né, da espessura. E esse detalhe que é importante. Até é o que eu comentei agora há pouco, né, da gente não usar o leve. Por quê? Porque o leve perde força mais rápido. Então, o leve fica super leve. E o paciente percebe isso. Ele fala assim, nossa, doutor, parece que eu coloquei de manhã o elástico e ele cresceu. Perdão. Parece que ele cresceu. Ficou maior o elástico. Então, ele entra naquela história do gráfico de Hooke, que na deformação, e, obviamente, perde força. Ele não chega à ruptura, ou às vezes até chega, porque tem o ambiente da saliva, tem a repetição de abertura do esforço durante a fala, e via de regra, a gente pede para o paciente tirar na hora da alimentação, né? Ele usa, entre aspas, 24 horas por dia, tirando para comer e para escovar, mas é isso. Ah, mas o pesado faz muita força, mas esse aqui é o lance, diminui a distância. Ou o médio, que o próprio nome já diz, né? Ele vai fazer uma força intermediária ali, então é o que a gente mais usa mesmo de verdade. E aí os elásticos, né? Já tinha até comentado, intermaxilares, né? Dependendo do movimento que a gente vai fazer, ele auxilia na mecânica. Por que eu falei dependendo do movimento ele auxilia na mecânica? Ele vai ter vantagens e desvantagens. Ah, eu quero fazer uma mecânica de classe 2. Deixa eu voltar para mim aqui, deixa eu colocar aqui em mim. Aqui, ó. Eu quero fazer uma mecânica de classe 2. Tá certo? Deixa eu virar aqui assim. Superior e inferior, classe 2. Eu vou colocar um elástico anterior, superior e posterior, inferior. Ele vai fazer esse movimento? Vai. Mas ele vai fazer esse movimento também, de extrusão dos incisivos e extrusão dos molares. Então, é o que eu estou colocando aqui, ó. Tem vantagem e desvantagem. Desvantagem é a mecânica recíproca, que às vezes eu não quero que aconteça do tipo, eu vou avançar a maxila, a mandíbula e retrair a maxila. Só que às vezes eu não quero retrair a maxila. Então, essa mecânica recíproca, né, ação e reação, eu tenho que ter uma ancoragem do superior. O paciente tem um perfil agradável. Se o paciente tem um perfil agradável e ele é classe 2 por causa da mandíbula, retrusão mandibular, o que acontece? Eu ponho um elástico classe 2 para avançar a mandíbula. Só que pode haver um pouco de retração maxilar. Então essa mecânica recíproca é uma desvantagem. Tá joia? É isso que está dizendo ali. Eu vou tentar me colocar no cantinho aqui que dá. E aí, efeito dentário indesejável. E até se mistura um pouco com a presença do componente vertical, mas eu vou explicar o efeito dentário indesejável. Quando eu coloco um elástico de classe 2 no molar, se ele tem uma força muito grande, ele vai lingualizar o molar. Por quê? Porque eu estou tracionando, né? Eu estou puxando pelo gancho que está na vestibular e na cervical. O gancho está lá na vestibular e na cervical. Quando ele puxa esse molar para cima, para frente, ele puxa por aqui. Então ele vai fazer assim com esse dente. Ele vai, vou olhar de frente para vocês aqui, ó. Ele vai lingualizar esse dente, porque o elástico está aqui puxando aqui.
Não está puxando por lingual. Ah, mas eu não posso colocar um botão na lingual? Aí você está pensando em biomecânica. Aí você está compensando o que de errado pode fazer. Só que daí, será que colocar 2 elásticos não vai instruir mais o canino ou a bateria anterior? Que é a presença do componente vertical. Quando a gente fala de elástico intermaxilar sagital, é antero-posterior, gente. Sagital antero-posterior. Então, classe 2, classe 3. Ah, então, classe 3, eu coloco um elástico no incisivo inferior e lá no molar superior. Vai instruir o molar superior. Vai palatinizar a molar superior. Vai lingualizar a canina inferior, porque está puxando para trás e para dentro. Vai instruir. Ah, mas eu quero isso. Beleza. Você está usando o efeito colateral a seu favor. E eu costumo dizer, gente, das minhas frases, vamos dizer assim, das minhas manias. Quando a gente vai instalar uma mecânica num paciente, a gente tem que pensar também no que de errado vai acontecer. Quando a gente pensa num paciente classe 2, é um exemplo bem básico, né? Mas quando a gente pensa num paciente classe 2, a gente fala assim: ah, não, o paciente é classe 2. Aí vamos elaborar um pouquinho mais no diagnóstico. A causa é porque a maxila está protruída, ou como o professor Rogério, quem é o culpado? O professor Rogério fala. Quem é o culpado? É a maxila ou é a mandíbula? É a maxila que está protruída ou é a mandíbula que está retruída? Ah, é a mandíbula que está retruída. Então ele tem um perfil legal, a maxila está na posição correta, deixa eu virar de lado aqui assim. A maxila está na posição correta e a mandíbula está retruída. Então, se eu usar um elástico de classe 2, vocês entendem que vai retruir um pouco a maxila? Ah, mas eu vou colocar uma ancoragem, eu vou colocar um mini implante para segurar. Beleza, vai segurar a maxila ali. Mas ainda assim, né, é o que eu falei, vai ter extrusão, vai ter lingualização do molar. Ah, mas então eu vou colocar um arco lingual. Beleza. Então eu vou colocar um arco de expansão no inferior. Beleza. Eu vou fazer um contratorque no fio. O fio vem plano, 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 e chega aqui nos posteriores, ele faz um contratorque. Então, beleza, você está pensando em biomecânica, você está conseguindo anular os efeitos colaterais do elástico aí. Então, essa é a ideia. Quando você for instituir alguma mecânica, alguma biomecânica, pensar no que de errado ela pode causar. Ah, se eu vou exagerar, eu preciso colocar um mini implante para fazer uma retração. Você tem que colocar um mini implante aonde tem um mínimo de possibilidade das raízes cristalizarem. Eu vou extrair o primeiro premolar e vou colocar uma raiz no lugar, um mini implante no lugar dele. Você não vai conseguir retrair a bateria anterior, você tem que colocar atrás do segundo pré, lá no segundo molar, lá no IZC. Por quê? Porque daí você consegue tracionar sem passar pelo mini implante ali. Então é uma situação até básica, uma situação até, vamos dizer assim, lógica. Mas é isso que eu estou dizendo. Você vai estabelecer uma mecânica. Outra situação. Ah, não, tem um apinhamento severo, eu vou extrair. Como é que é o perfil do paciente? Ah, o perfil é retruso. Não, então você vai estar dando uma marretada na cara do paciente. Se ele tem apinhamento, então ele vai ganhar perfil com uma projeção. Se você extrair, beleza, você corrigiu o apinhamento, mas o perfil dele, que é o lance. Ah, eu não gosto de fazer extração, porque extração retrai o perfil. Extração não retrai o perfil. O que retrai o perfil é retração dos dentes anteriores. Eu posso usar um arco extrabucal, colocar 2 IZCs. IZCs, gente, é aquele parafuso que é preso lá na crista infrazigomática. E aí eu consigo fazer uma retração. Eu posso ter todos os dentes na boca, até um supranumerário, mas se eu fizer tanta retração, perde perfil. Eu posso ter um paciente com muito apinhamento, extrair 2 pré-molares, deixar o canino entrar e o resto perder a ancoragem. O perfil do paciente fica ótimo. Então, quando vocês forem estabelecer uma mecânica para finalização, intercuspidação e afins, vocês têm que pensar no que pode acontecer de errado aí nesse paciente. Beleza? Então vamos continuar aqui, na sequência aqui, ó. Mais um aqui. Aí, elásticos intermaxilares, vantagem.
pequenos movimentos ortodônticos que auxiliam na mecânica. Ah, não, aqui, ó, desculpa, gente. Peraí que eu só passei aqui esse detalhe. Opa, peraí, desvantagem nem sempre. O que eu quero dizer quando eu falo desvantagem nem sempre? Às vezes esse efeito dentário, essa mecânica recíproca, esse efeito dentário indesejável, essa presença de componente vertical é favorável. Vou voltar aqui para mim. O que acontece é o seguinte, gente. Às vezes, a culpa é da maxila e da mandíbula. Então é bom ter o efeito de ação e reação. É bom ter o efeito recíproco. Porque daí, com o mesmo elástico, eu estou retraindo maxila e avançando mandíbula num paciente classe 2. Se a gente for pensar no efeito dentário indesejável, às vezes o paciente é classe 2, com overjet, com uma vestibularização dos incisivos, com mordida aberta. Então, eu vou colocar um fio pesado no inferior e vou aceitar um pouco de extrusão do superior. Então, o elástico tem um efeito indesejável que, às vezes, opa, peraí, não é desvantagem, não. Eu vou usar ele, esse efeito colateral, para corrigir também. Então, a extrusão do anterior pode ser bom. Outro caso, o paciente tem mordida classe 2 com mordida profunda. Como é uma das estratégias para abrir a mordida que a gente fala, para corrigir a mordida profunda? Uma delas, eu intruir superior. Tem mordida profunda aqui? Deixa eu virar aqui para vocês. Aqui. Mordida profunda. Eu posso intruir superior. Entendeu? Aí abre a mordida. E se eu fizer mais ainda, vai ficar com a mordida aberta. Então eu posso intruir superior. Eu posso intruir inferior. Mas eu posso também extruir posterior. Vocês entendem que se os molares extruírem, abre a mordida anterior? Então, às vezes, um efeito colateral, né, do componente vertical, uma desvantagem, nem sempre. Se eu uso um elástico classe 2, eu vou avançar a mandíbula, eu vou avançar os dentes da mandíbula, mas eu vou estar extruindo o molar. Quando eu extruo o molar, abre a mordida. Então, nem sempre essa desvantagem é de fato uma desvantagem, sim. Essa mecânica recíproca, esse efeito dentário indesejável. Vou voltar naquele exemplo que eu dei. Ah, está lingualizando o molar. Se você tem um molar que está muito vestibularizado, usar um elástico de classe 2 pode lingualizar, então vai ser vantagem para você. Então, nem sempre é desvantagem. Tá joia? Mas é importante para você saber que quando vai colocar uma mecânica, saber o que de errado pode acontecer nela aí. Ok? Vamos lá então aqui, deixa eu pôr aqui de volta. Aí. E aí eu já comentei com vocês aí, né? Só reforçando, os elásticos mais utilizados são os elásticos de 3,16 médio e pesado e 1/8 médio. A gente vai até dar alguns exemplos, né, das posições de elástico aí, ó. Por coincidência, eu estava falando de lingualização, hein? Elástico de lingualização. É exatamente isso aqui. Deixa eu ver se aparece o cursor aqui, ó. Esses dentes vão lingualizar e aqui é uma alternativa, uma estratégia para correção de mordida cruzada suave e tal, porque vai trabalhar em osso alveolar, né? Em dente. Aqui a gente vê que está com um arco ainda fino. A gente não recomenda muito, ou a gente não recomenda colocar elástico em fio de níquel titânio. Isso é contraindicado. Deixa eu voltar aqui para mim. Ó. Elástico em fio de níquel titânio é contraindicado. Por quê? Porque ele vai ter a desvantagem de extrusão, a desvantagem de lingualização, a desvantagem de inclinação. Só que às vezes eu quero. Nessa foto, por exemplo, vou voltar aqui. Nessa foto, ó, eu quero uma extrusão desse dente.
Eu quero uma lingualização desse dente. Então, é aceitável que esses dentes coloque elástico, ou superior a um fio redondo. Nossa, vou perder todo o torque, mas eu quero ter aumento do torque vestibular desses dentes. Então, dentro do discernimento, do controle que a gente tem da biomecânica, é aceitável. Só que, como eu falei um pouco antes, quando você for instituir uma mecânica, uma biomecânica, primeiro você pensa no que aquilo pode trazer de errado. Se o que ele vai te trazer de errado pode te ser favorável, pode fazer. Tá joia? E é óbvio que não é inventar maluquice, é seguir uma biomecânica que, ainda que não seja indicada, tem um efeito colateral, de certa forma, favorável. Tá joia? Vamos ver mais um aqui. Decomposição de força aqui, ó. Vai fazer uma força. Deixa eu ver se eu coloco o cursor aqui, se eu consigo colocar o cursor aqui. Peraí. Aqui chegou. Vai fazer uma força no sentido lingual e vai fazer uma força no sentido de extrusão. Só que esse dente está intruído e vestibularizado. Então eu quero. Então vai ser interessante para mim colocar o elástico nessa posição aqui para poder lingualizar e extruir esse dente. Fechado? Essa que é a situação aí. E aí chegar num ponto onde tem esse tipo de encaixe. Aqui do lado esquerdo ainda está faltando um pouquinho ainda ali. Mas já descruzou a mordida e está mais na direção. Aí tem algum contato. Aqui, deixa eu chegar aqui. Peraí. Aqui tem algum contato prematuro, ó, porque a gente vê que tem um desvio da linha média. Aqui tem uma mordida, onde assim, compensada, né, porque a borda ala inferior está maior que a superior. E desse lado aqui está bem mais harmônico. E é isso a gente vai trabalhar com os fios também. Não é só a finalização, passa pelos fios, pela coordenação dos arcos aí que fala. Tá joia? E aí mostrando como é que ficou já depois do nivelamento e alinhamento. Ainda tem tratamento para ser feito aí e tal, é óbvio, mas o que o elástico fez nessa situação. Aí, ó, continuação. Depois que fez aquela parte de ganho de espaço, colocou um elástico aqui, deixa eu ver aqui, ó, colocou um elástico de classe 2 e está corrigindo esse lado. Desse lado aqui, ó, que eu falei para vocês de figura geométrica, ó, colocou um losango. Prende esses dentes aqui. Espera aí que não está aparecendo para vocês aqui. Deixa eu voltar aqui, espera aí, gente. Aqui, ó, tem um losango aqui e um elástico de classe 2 longo, que a gente fala aqui, está indo até no segundo molar lá o bichão, para fazer mais força e gerar um encaixe. Vai extruir um pouco esse lado aqui, vai extruir um pouco esse aqui, vai na direção de intercuspidação, mas o componente horizontal está enorme. E aí desse lado, deixa eu voltar aqui, desse lado direito aqui, tem um losango para poder fazer essa intercuspidação propriamente dita, esse encaixe aqui e manter essa situação. Tá joia? Aí com o paciente com a boca aberta, né? E depois vai ter o fio, né, refinar nivelamento e alinhamento, e aí de fato coordenação dos arcos com fio de aço mais calibroso. E aí terminando o tratamento, né, como a gente falou de finalização de tratamento, eu só vou mostrar aqui como a gente faz, remove os braquetes com um alicate, o Weingart, um alicate de corte fino, ou o próprio alicate removedor de braquetes, e aí vem com uma pedrinha aí, né, uma borrachinha, para poder fazer remoção dos excessos e polimento, e essa é a finalização bacana do paciente aí. Ó, encaixadinho, como se diz lá em Campinas, lá em Piracicaba. Algumas das estratégias também para a gente fazer essa finalização, essa intercuspidação e afins, gente, é o elástico cruzado transversal. Ele vai, né, como o próprio título já diz, né, o elástico cruzado transversal, ele vai transversalmente em dentes antagônicos para ver uma mordida, corrigir uma mordida cruzada ou de topo, inclinação,
tá joia? Via de regra, dependendo da distância, o elástico médio seja 3/16 ou 1/8, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. O elástico cruzado, ele vai de uma face lingual a uma vestibular, de uma face vestibular a uma palatina, né? Aí tá lingual, mas a gente fala mais palatina. E aí ele fica dentro da oclusal do paciente. Então, aqui está mostrando, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui, ó. Não, peraí, opa, apanhando do cursor hoje. Aqui, ó, no superior, ele vai fazer uma força para vestibular, porque ele vai esticar, e aí decompor nesse vetor aqui, né, uma força para vestibular e uma força para extrusão. Aqui vai ser uma força para lingual e uma força para extrusão, porque o elástico vai estar nesse sentido. Então, dependendo de como for esse erro, eu vou avaliar se essa ação recíproca é favorável ou eu vou colocar um arco lingual, uma barra palatina, eu vou fazer alguma estratégia para equilibrar, né, vamos dizer assim, o vetor que eu quero que movimente ou não. Tá? Aí aqui uma foto, uma vista vestibular, paciente com a banda, né, no 16, e um tubo aqui, né, um tubo aqui um tubo aqui no 46, e aí uma vista lingual, uma vista palatina, porque vai extruir essa cúspide palatina, vestibularizar todo o dente. Esse aqui vai lingualizar todo o dente, extruir essa cúspide vestibular. E aí, se eu aceitar isso ou não, aí são outros 500. Tá joia? Que mais? Aqui, ó, uma demonstração clínica dos elásticos cruzados, elástico transversal. É uma estratégia que a gente tem que prestar atenção no efeito colateral. Aqui um outro caso clínico, classe 2, mordida profunda. Olha lá, ó, usando o elástico para extruir posterior e o paciente de mordida profunda que extrui posterior, o que acontece? Abre a mordida. Quanto mais extrui posterior num paciente, mais abre a mordida. Se ele tem mordida aberta, não é um paciente legal para usar classe 2. Ah, mas ele é classe 2 com mordida aberta. Para os anteriores superiores, se puder extruir, ótimo. Se não, a gente vai usar uma mecânica que seja de intrusão posterior. Vai pôr que nem aqui, ó, tá compensando. Deixa eu ver se eu consigo de novo aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Cadê? Não, vou voltar aqui. Peraí que eu fui pra frente em vez de voltar, gente. Só um instantinho aqui. Aqui. Mais um. Aqui, ó. Aqui tá com o levante, ó. Então, tá extruindo essa bateria, mas esses daqui não. Ou até tá aceitando um pouco de intrusão, a curva de espia às vezes é acentuada, então para planificar, aceita a extrusão de um e segura. Ou às vezes até colocou esse levante, ó, fui falar, pensei, colocou esse levante aqui para ter altura para colar os anteriores, senão não teria nem essa altura. Tá joia? Aí como é que era, como é que tá ficando. Outra situação, né, de mordida cruzada, um paciente com toda a dentição permanente já. Olha lá. Ai, professor, mas falou que não pode colocar elástico com fio de níquel titânio. Não é uma regra, muito pelo contrário. O que eu estou mostrando para vocês aqui, numa situação até de finalização, lembra que a gente falou a finalização começa na colagem? Esse paciente está com fio de níquel titânio. Só que ele já está indo numa direção de biomecânica junto com o nivelamento e alinhamento. Se a gente pensar, para o alinhamento, esses dentes superiores não tem que vestibularizar? Se esses dentes superiores têm que vestibularizar, elástico. Aí tem que ter um controle melhor do inferior, provavelmente já é um fio mais espesso, ou até mesmo esse controle porque tem uma distribuição maior nos dentes inferiores.
e isso faz diferença também. Aí ali estava com a, vou voltar um pouquinho, ó, com a mordida, né, não é a mordida aberta, né, mordida aberta é diagnóstico, com os dentes desencostados e aqui em oclusão. Na oclusão vertente fica mais horizontal, quando abre fica mais oclusal, mais vertical, tá vendo? Quanto mais abrir, mais vertente vertical vai ter. Fechado? Aí o inferior, aí o superior. E para fazer esse tipo de mecânica, temos que ver como é que está o osso vestibular. Se ele vai precisar fazer uma disjunção cirúrgica, ou um MARP, né, que hoje a gente coloca para fazer essa disjunção palatina mesmo em adulto, se o osso vestibular vai aceitar. A gente não está falando de cada caso do diagnóstico, não. E aí vai criando uma expansão nos dentes superiores, aí já deu uma adiantada no expediente. Nesse momento, às vezes, perdão, interrompe a mecânica com elástico e segue com a sequência de fios de nivelamento e alinhamento. Quando a gente quiser corrigir uma linha média, e esse aí é muito importante, tá, gente? Ó, vou voltar para mim aqui, ó. Essa situação de correção de linha média com elástico transversal, elástico cruzado, é muito importante. Por quê? Porque quando a gente coloca um elástico na bateria anterior, no superior do lado esquerdo e no inferior do lado direito, um risco muito grande é a inclinação do plano. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ser uma distância pequena e que você avalie que não só na linha média, mas nos dentes como um todo. Não é só a linha média que está desviada e o canino aqui está certo e o canino aqui está certo e a linha média está desviada, porque aí se resume aos incisivos. Então, a diferença que tem na linha média tem que ter de inclinação dos dentes, ou mesmo de encaixe mesmo dos dentes. Às vezes um contato prematuro desvia a mandíbula, vai desviar a linha média, mas os dentes posteriores, por exemplo, estão bem encaixados. E aí você vai colocar um elástico, vai errar o dente para acertar a linha média, mas vai tirar a oclusão. O elástico desse lado aqui, nesse lado aqui. Então tá assim. Pode fazer assim com o plano. Na hora que você puxa o elástico, ele desce esse plano e sobe do outro lado. Então, o paciente tem uma inclinação do plano. Então, tem que ficar muito atento com esse elástico. Vamos voltar para o slide aqui. Com esse elástico de correção de linha média. Ó, até coloquei aqui. Deixa eu entrar aqui na tela. Aqui, ó, peraí. A gente vai ver o desenho até. 3 milímetros ou menos. Mesmo assim, com gancho na lateral, a gente vai mostrar isso aqui. Elástico 3,16, 1/8 médio, a gente vai mostrar. Mas esses 3 milímetros ou menos tem que estar diagnosticado em dente anterior como um todo, tá? Não como uma máxima intercuspidação diferente da cêntrica. Aí, ó. Porque, ó, atenção, movimentos simultâneos de extrusão e angulação. Ó o vetor aqui, ó. A gente não fala muito de física, tem que falar mais de física, viu? Vai tracionar para a esquerda e para baixo. Vai tracionar para a direita e para cima. Então, o que pode acontecer? Esses dentes aqui extruírem, esses dentes aqui extruírem. E aí, vou voltar para mim aqui. Extruiu o superior aqui e extruiu o inferior aqui. Ó, o paciente começa a sorrir, tá assim a boca dele. Então tem que ficar muito. E eu falo isso por quê? Porque às vezes eu vejo, mas é pouca força. Se for pouca força, não corrige a linha média. Esse que é o lance. Então eu
fazer o IPR, ou eu vou colocar um aqui, eu vou ter que trabalhar, vou colocar levante, e olha que eu sou contra levante, hein? Quer dizer, eu não sou a favor do uso indiscriminado de levante, porque infelizmente tem situações que escreveu, não leu, levante comeu. Então, eu não sou contra levante, eu sou só criterioso em relação ao levante. Tá joia? Vamos voltar aqui. Então, essa é opa, aí foi. Essa é uma situação que eu gosto de chamar muita atenção nessa finalização. Ah, mas é só um pouquinho da linha média. Beleza, pode colocar. Coloca 3,16 médio, perdão, numa distância de lateral a lateral, com um meizinho já vê, avalia o plano oclusal, se não está inclinando o plano oclusal, tira a foto, abre um pouquinho a boca do paciente, tira aquela foto da boca entreaberta, né? Que a gente viu várias vezes aqui mostrando a posição do elástico, tá joia? Olha lá, ó. Usando um elástico de aqui, ó, usando um elástico de classe 2 e esse transversal aqui para poder puxar. Só que aí a gente tem que ver, ó, aqui, ó, tem uma diferença do superior do lado esquerdo, do superior com o inferior. Então, eu posso jogar esses dentes um pouco para cá. Mas se eu subir esses dentes aqui e descer esse, que já tem uma tendência, porque esse aqui está mais para dentro, vocês entendem que quanto mais isso aqui for para dentro, mais o superior tem uma tendência a descer? Que é o que eu falei de levante, para tentar interromper esse tipo de alavanca aí. Tá joia? Aí, finaliza legalzinho. Ah, mas tem um detalhezinho, alguma coisa assim. Dentro da biologia, dentro de um limite funcional e estético, é até aceitável. Tá joia? Outra situação que é muito rara, mas que faz parte de uma possibilidade de finalização, é a intercuspidação anterior. Aqui a gente está fazendo um tipo de gancho que chama Kobayashi. Deixa eu entrar com o cursor de novo aqui, ó. Que chama Kobayashi. A gente pega o fio de amarrilho 0,25 ou 0,30, passa, faz uma bolinha, trança e vem aqui e coloca como se fosse um amarrilho normal. Aí ele fica viradinho para cima, ali a gente consegue prender o elástico. Esse tipo de elástico, gente, ou só para finalizar, o Kobayashi é quando a gente não põe o ganchinho no fio. Às vezes eu vou usar um Kobayashi com fio redondo, porque o gancho não consegue clipar muito bem no fio. E eu não quero tirar fio, fazer solda, né? A outra alternativa é solda, de soldar um ganchinho no fio aqui. Mas esse tipo de mecânica para usar durante o sono, tá, gente? Porque, eu acho que não tem muito cabimento. E aí a gente vai ver aqui como é que funcionam os vetores nessa situação aí, ó. Opa, peraí, desculpa. Como é que funcionam os vetores nessa situação? Coloco o elástico aqui, vai girar esse elástico, então vai ter uma verticalização desses dentes, que dependendo da situação é até favorável. Vai extruir um pouco e vai ter uma verticalização, uma inclinação lingual, uma lingualização desses dentes. Para o paciente que tem mordida aberta, deixa eu voltar em mim aqui, ó. Eu apanho muito com essa câmera invertida aqui, mas eu vou tentar fazer. Ó. Se o paciente tem mordida aberta, ó, vou fazer aqui assim, né? Isso. Se o paciente tem mordida aberta, eu quero mesmo verticalizar, ó. Presta atenção no meu pulso aqui, gente, sem roubar, ó. Até se a gente olhar aqui, ó, meu relógio aqui, ó, perto da parte de cima da tela, e o meu pulso aqui, minha pulseira, perto da parte de baixo. Eu não vou mexer eles do lugar, ó. Minha mão é do mesmo tamanho, ó. Por quê? Porque o centro de resistência, ó, o centro de resistência tá longe. Opa, caiu meu passador aqui. O centro de resistência tá longe da força. Então ele vai pendular mais. Vocês entendem isso, gente? Até para efeito de... Deixa eu voltar aqui de novo em mim. Vocês entendem isso? Quanto mais longe
do centro de resistência for aplicada a força, mais vai pendular. Se eu pegar aqui o meu passador que caiu, vou tentar fazer ele não cair de novo. Se o centro de resistência dele for aqui e eu aplicar a força aqui, ó, tá vendo? Agora, se o centro de resistência dele for aqui e eu aplicar a força aqui, ó, ele não vai pendular. Quase caiu de novo. Ele não vai pendular. Ele vai movimentar de corpo. Esse seria o movimento ideal da ortodontia. Só que como as raízes estão submersas no osso e o centro de resistência está lá dentro, a gente não consegue aplicar a força. A gente às vezes consegue transferir, por exemplo, o dente está aqui, no fio que está aqui, eu coloco um cursor que vem até aqui. Então quando eu aplico essa força, não vai estar diretamente no centro de resistência, vai mais minimizar, porque vai estar mais perto dele. Só não vai estar encostado, só não vai ser nele, porque tem o tamanho do osso. E o cursor tem que ficar fora, mas ele já está na altura. Pode não estar na profundidade, né? Que é o que eu falo, o dente está dentro do osso. Não tem como ser na profundidade. Mas um cursor melhora bastante isso. Mas nesse caso aqui, eu vou voltar aqui no... Opa! Eu vou voltar aqui no fechamento, né, da mordida aberta anterior, na melhora da intercuspidação anterior, né, esse tipo de situação pode ser favorável, tá joia? Vai fazer um movimento de pêndulo para ter uma intercuspidação, um trespasse vertical, um trespasse horizontal, um overbite, um overjet melhor. Fechado? O que mais? Vamos lá. Então, elásticos anteriores, correção de mordida aberta suave. Elásticos posteriores para intercuspidação, para ajudar no assentamento posterior final. Ok? Aí, esse é o resumo de intercuspidação aí. E o que é? Né? É o estágio de finalização do tratamento para melhorar a relação vertical. Existem alguns casos, acho que tem aqui, eu vou mostrar, que a gente até usa um elástico com fio mais fino, ou com o elástico oficial da intercuspidação, que é o arco, né, o fio, que é o fio oficial da intercuspidação, que é o braided, que é um fio trançado. Então, vai depender do que a gente vai querer fazer, como a gente vai querer fazer, a avaliação dessas estratégias. Ó, o fio braided é um fio trançadinho, para quem não conhece ainda, né? É um fio trançado e ele não tem a flexibilidade do fio de níquel titânio e nem a resistência do fio de aço. Ele tem uma maleabilidade melhor. Ele faz e fica. Se eu quiser até fazer uma dobra nele, eu consigo fazer. Só que ele não vai ter efetividade da dobra do fio de aço. Mas também não vai ter a flexibilidade do fio de níquel titânio. Tá joia? Então, o fio braided é o que a gente usa como teoria para intercuspidação. Ah, mas eu quero fazer uma intercuspidação e eu queria lingualizar um pouquinho os pré-molares, o molar inferior. Aí eu ponho um fio mais espesso, um 0,18 de aço. E aceito perder um pouquinho do torque vestibular. Mas daí no superior, mas o superior eu queria manter. Então você coloca um 19, um 21 por 25, um 19 por 25 de aço, vai dar aquela resistência ali, e no inferior vai aceitar uma movimentação. Ok? Vamos voltar aqui. Ah lá, que eu já comentei, e isso é o tendão de Aquiles do ortodontista. Vai depender do uso do paciente. Elástico de intercuspidação é o tendão de Aquiles do paciente, porque está lá no final do tratamento, tanto que quem recomenda às vezes o uso do elástico com fio de níquel titânio é para tentar, na etapa de empolgação, que é o começo do tratamento, fazer com que o paciente colabore mais, use o elástico. Eu não comungo muito, né, o ortogel, nossa mecânica não comunga muito dessa filosofia,
porque perde muito controle, principalmente para os alunos que estão ainda criando esse discernimento e para o paciente que não sabe muito bem o que está acontecendo, tá? Existe até pacientes, vamos dizer assim, exagerados, né? Que acabam falando, eu estou usando um elástico só, não está funcionando, eu vou pôr 2 de cada lado. Em vez de um, eu vou pôr 2. Aí aquela mecânica que você queria controlar um pouquinho, o efeito colateral a seu favor, o paciente vai lá e mete o pé, porque daí ele usa, o dente gira, extrui demais. E aí é aquela história, 2 trabalhos. Um de voltar para o erro original e corrigir de novo. Ou às vezes passa do ponto, né? Precisa instruir um pouquinho e vestibularizar. Aí ele instrui da mordida de Brode, começa a morder por fora do inferior. Aí você quer morrer. Aí você tira o elástico, volta com o fio mais fino para poder alinhar melhor de novo, aí vai aumentando o fio sem usar o elástico. Mas esse lance do elástico de intercuspidação, a brincadeira é que o dentista é um dos maiores pedintes da odontologia. Use elástico, pelo amor de Deus. Será que você podia usar mais o elástico? Fora a parte de escovação, né? Mas que também a gente, preciso escovar, preciso escovar. Nem periodontista pede tanto para escovar, porque o periodontista, ele fala, se você não escovar, você vai perder seu dente. E aí, 1, 2 vezes. Aí o paciente perde o primeiro dente, ele começa a escovar. Na ortodontia, demora para dar cárie. Via de regra, demora para inflamar a gengiva. Perder dente, então, tem que insistir muito. Então, a gente acaba sendo esmolando o tempo inteiro para o paciente escovar o dente, para o paciente usar o elástico, até, às vezes, né? Porque, independente da idade, né? Às vezes tem adulto, tem adolescente e tal. Eu vou confessar para você, já teve caso de paciente adulto, e o que é pior, né? Amigo pessoal meu, conhecia 25 anos. Não, se eu for um dia colocar aparelho, eu vou colocar com você. Se eu for um dia colocar aparelho, eu vou colocar com você. Pô, André, que bacana, cara, isso. Um belo dia apareceu com a documentação lá, falou, agora é a hora, Danilo, vamos colocar um aparelho. Um caso de apinhamento severo tal. Fiz o tratamento, chegou na finalização, era intercuspidar tal. Não usa. E aí tinha uma inclinação, de um lado era um pouquinho classe 2, então tinha que usar um classe 2 com intercuspidação tal. Não usou. Aí 1 mês, 2 meses, Danilo, quando eu uso o elástico, dói a articulação, tal, porque ele sabe que eu trato de articulação. Dói a articulação, aí fica estranho, e eu não consigo falar, porque eu trabalho com vendas e tal. 1, 2, 3, 6 meses. Falei, irmão, acabou seu tratamento. Se o mês que vem, se não vier. E ele chega, nem disfarçava, ele chegava na consulta sem elástico. Ou, nas primeiras vezes, ele chegou com elástico. Eu falei assim, tira pra mim. Dele, peraí. Não conseguia tirar o elástico. Eu falei, cara, mas você tira pra comer e pra escovar? Você não tá usando. Cara, não tô. Então não adianta. Então, mas vamos dizer assim, é um tendão de Aquiles que a gente tem, o uso do elástico, porque precisa da colaboração do paciente. Vamos aqui voltar aqui para o PowerPoint, tá bom? Então vamos lá. E aí, método clássico, fio braided ou redondo de aço. Tá vendo, gente? E aí vai usar o elástico em zigue-zague ou triângulo. Tá? O zigue-zague, às vezes a gente põe um 3,16, às vezes até vou falar para vocês, 3,16 leve. Faz um zigue-zague. Ele vai, passa no superior, passa no inferior, passa no superior, passa no inferior. O 1/8 pode ser médio, às vezes até o pesado, às vezes não é nem um triângulo, é aquele classe 2 curto que a gente chama, coloca no canino e coloca no primeiro pré, 1/8 pesado, para dar aquela encaixada do canino mesmo, a extrusão um pouquinho do canino, até aí, né, avaliar sobrecorreção. Às vezes deixa extruir um pouquinho o canino para dar uma guia melhor, né, guia de desoclusão em canino. Você vê que ele ficou meio curto tal, você deixa até ele extruir um pouquinho, sobrecorreção. O paciente de mordida profunda, dependendo de como for aberta essa mordida, você coloca um elástico de extrusão mais dos posteriores. Um paciente de mordida aberta, você coloca aquele elástico que eram 2 quadradinhos no central e lateral superior e inferior, você coloca e deixa um pouco de contato prematuro ali,
tá joia? Essa sobrecorreção vai favorecer depois na sequência aí da estabilização do tratamento. E é o que eu falo, sobrecorreção não é errar para o outro lado. Ah, não, eu fiz uma sobrecorreção e eu falei deixar um pouco de contato prematuro, que é que quando o paciente liberar, esse contato prematuro vai sumir. Mas não é deixar aquele contato prematuro a ponto de ter desgaste, reabsorção radicular, tá? Deixa eu voltar aqui para mim. O paciente não vai terminar com mordida aberta quando for mordida profunda, mas ele vai terminar com um trespasse vertical sem contatos ali, porque a tendência é voltar. Até mesmo na contenção, vai já teve, né? A aula de contenção. A contenção para o paciente de mordida profunda, ela tem um levantezinho, é um Hawley, no meu consultório, no caso, e na ortogel, é um Hawley que tem um platô de acrílico. Ah, mas se o paciente morder, vai pegar só o anterior. Mas não é para ele morder. Ele não é para ele morder a contenção. A contenção ele tira para comer e para escovar. Ah, mas assim, doutor, professor, né? Ah, sem nada, ele tá lá na casa dele e tal, e aí ele morde e tá mordendo um aparelho. Então tá bom, tá fazendo um outro tratamento, porque tá fazendo controle de bruxismo para não ter rangimento dentário. E aí a tendência é a extrusão do posterior, porque vai dar um contato anterior. Mas eu não posso terminar com mordida aberta. Ah, o paciente com mordida aberta, vou terminar ele com mordida profunda? Não vou. Então, é esse lance de avaliar a sobrecorreção é para que não tenha consequência dessa sobrecorreção. Tá joia? E aí, já falei, né? Pode ser o 0,18 de aço redondo, com o elástico 3D6, 1/8, triângulo, quadrado, retângulo, losango, zigue-zague. Tá joia? A gente pode fazer de várias formas. O protocolo é o braided. E aí, esse fio de aço, vou voltar em mim aqui de novo. Por que é esse fio de aço redondo? Porque às vezes a prescrição está muito radical. E essa prescrição não é tão individualizada para aquele paciente, para aquela convexidade. Às vezes é um incisivo mesmo. Às vezes a diferença é de um incisivo para o outro. Um incisivo, a gente olha por incisal assim, um incisivo está assim e o outro está assim. Aí na hora que faz, essa ponta desse dente aqui, porque colou a peça aqui e colou a peça aqui. Mas esse dente tem a ponta mais assim. Então, o que precisa fazer? Alguma coisa mais ou menos assim. E aí, um equilíbrio. E se eu tiver com o fio retangular, eu não vou conseguir isso. Então, às vezes, um fio redondo dá uma liberdade de torque melhor. O fio 18 dentro de um slot 22 por 28 vai ter uma folga. Então, essa folga pode dar essa liberdade, tanto no torque quanto na altura, porque ela é mais fina do que o braquete, do que o slot. Ok? Vamos lá, então. Aí, ó. Aqui, peraí. Aí. Tá vendo? Tá com os elásticos aqui. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Ó. Um elástico aqui. Quadrado. Aqui também. Ó, tá vendo a direção de intercuspidação aqui? Que vai pegar um pouco de topo, mas aí ele tá meio classe 3 aqui, o elástico. Desse lado aqui, tá mais quadradão. Vai precisar fazer uma inclinação aqui, um caso com extrações. Essa direção de extrusão aí, por quê? Porque tem quase, né? Tem uma mordida aberta aqui, se a gente for ser criterioso, tem uma mordida aberta aqui. O que mais? Aí, ó, os elásticos que a gente falou, ó. Um losango aqui, outro losango aqui. Um que trespasso o outro. E não tem problema. Aí é aquela história. Vamos puxar um para cá, outro para lá. O que precisa é encaixar melhor esses dentes aí.
ok? Então, o fio, né, 0,18. Mas aqui, ó, esse paciente aqui já foi removido os braquetes tubo do posterior, tá com Kobayashi. Por quê? Porque os ganchinhos nas prescrições que a gente pede é de canino e pré. Então tá com Kobayashi aqui para poder forçar fechamento. Nesse caso aqui eu posso até dizer para vocês, o braquete foi colado um pouquinho para cima do centro da coroa clínica para garantir uma extrusão um pouco maior dos incisivos. Mas é meio milímetro, é pouco. Tá joia? Olha lá, o elástico aí para poder fechar esses 4 aí, fazer a extrusão dos 4 anteriores aí. Olha como é que funciona o Kobayashi aí. Ele é feito com fio de amarrilho 20 ou 25. Outro tipo, tal, do zigue-zague. Ou esse aqui, eu não sei, deixa eu ver de lado aqui. Se é dos triângulos. Ué, cadê? Ah, não, é triângulo invertido. Isso aí acaba fazendo, a gente acaba fazendo até uma gracinha com o negócio, né? Então, tem um triângulo aqui. Opa. Cadê? Olha lá, tem um triângulo aqui, de cabeça para baixo, o outro em pé aqui, do outro lado a mesma coisa. E aí, ó, uma intercuspidação primorosa aí, intercuspidação que a gente brinca, intercuspidação de livro. Tá joia? Ó. Esse aqui tá bem caprichadinho, tá, gente? Esse é foto de consultório, tá, gente? E aí é o que eu tava falando, ó. Doutor, quando vai tirar meu aparelho? E se preparem, se vocês já atendem em consultório, começaram a atender em consultório, tem pacientes no consultório, se preparem, porque agora para o final do ano, sempre tem formatura, Natal, Ano Novo, não queria passar de aparelho, queria tirar o aparelho. Quem atende já sabe o que eu estou falando, né? Já está sofrendo essa ameaça aí já. Já está com o paciente contando. E aí o que a gente faz é um checklist da finalização. Vamos passar por ele aí. Planejamento das contenções, remoção e instalação da contenção propriamente dita aí. Fechado? Então, qual é o checklist que a gente preconiza no Ortogel aí? É avaliar 6 chaves, e aí é óbvio, somos mortais, existe um limite para atingir. Deixa eu voltar em mim aqui. Eu acho que dá para colocar no cantinho aqui dessa vez. Foi? Foi. Existe um limite, gente, para a gente conseguir essas 6 chaves da oclusão. Às vezes é um dente que está mais giradinho, às vezes é um espaço que ficou, às vezes é uma curva de Spee que está um pouco mais planificada ou mais acentuada. Eu não sei se eu que dei aula de 6 chaves de oclusão para vocês, mas Andrews achou essas 6 chaves da oclusão dentro de uma infinidade de pacientes, e todos os outros trabalhos recentes que tem, inclusive tem um famoso da professora Liliana Matagliati, que foi, né, avaliando as 6 chaves da oclusão, nenhum paciente dentro de um número de 4.000 pacientes, sei lá, tinha as 6 chaves completas. E aí, 10% tinha 2 chaves ou 3 chaves. Então, é uma situação. Só que esse é o nosso norte. Essa é a nossa referência. Então, não pode falar assim, não deu isso, 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 e aí nivelou e alinhou. Aí não é ortodontista, aí não tem o cabimento do curso. Tá joia? Então, a gente tem que mirar nessas 6 chaves aí. Até existem algumas chaves fáceis, que é a planificação, a curva de Spee, é o ponto de contato, é a chave 1 de molar, mesmo que a cúspide palatina não esteja tão encaixada, ou a vertente distal não esteja bem encaixada, mas existem algumas situações que a gente tem que ter como referência aí. Tá joia?
A oclusão funcional dinâmica, ou seja, na mastigação, a gente avaliar quando o paciente fecha e de uma forma até mais simples, se a RC coincide com a máxima intercuspidação, se quando o paciente fecha a boca, ele morde e desvia, ou se ele tem uma mordida, entre aspas, única. Se a estética do sorriso está legal, se existe o zenith, que a gente fala, né, que é a margem gengival no sorriso está legal. Ah, não, essa margem gengival está um pouquinho menor ou um pouquinho maior. Tem cabimento fazer uma gengivoplastia ou dá para intruir um pouco aquele dente e aumentar a ponta com resina? Tá? É esse que é o lance. E a documentação final, a gente vai falar também. Opa, peraí que eu apertei o botão errado aqui, gente. Então, das metas terapêuticas que a gente estipulou para fazer tratamento. As metas estáticas, chave, 6 chaves de Andrews e paralelismo radicular. A gente vai falar da radiografia aqui. Metas dinâmicas, guias de desoclusão, canino, molar, grupo anterior. E, deixa eu sair daqui, as metas estéticas. Se o sorriso ficou legal, se o perfil ficou legal. Então, se a gente meter essas 3 flechas no alvo, sucesso total. Ok? Vamos aqui agora. Ah lá, é o que eu falei. As 6 chaves de... as 6 chaves de Andrews, que é a relação molar. O que é a relação molar? O que é a relação molar? Relação molar é a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior oclui no sulco principal do vestibular do primeiro molar inferior. A cúspide palatina do primeiro molar superior oclui na fossa principal do primeiro molar inferior. E a vertente distal do primeiro molar superior repousa na vertente mesial do segundo molar inferior. Essa é a chave 1. Chave 2, angulação de coroa. O quanto tem mesiodistal. Chave 3, inclinação de coroa. O quanto tem de torque. Vestíbulo lingual. Ausência de rotações. Então não pode ter rotação dos dentes para não gerar contato prematuro. Contatos justos. Não pode ter espaço nem apinhamento. E a curva de Spee, né? Só dando uma revisada no que é o objetivo, os propósitos da finalização aí. Tá joia? 6 chaves de Andrews. O que mais? Ah, aqui, ó, tá colocando um por um. Ó, torque, ausência de rotação, contatos justos e curva de Spee. Beleza? Esses 6 chaves tem que estar. E aí, ó, do paralelismo radicular, né? É óbvio que para os anteriores tem um paralelismo maior e a gente sabe que existe uma inclinação das coroas para mesial em virtude do formato da boca, em virtude, né? E aqui tem uma radiografia panorâmica padrão, né? Ó, aí uma já com uma inclinação do molar maior. Se a inclinação do molar está errado, vai gerar uma instabilidade no tratamento. Então a gente tem que corrigir essa inclinação. Aí até aqui, né, no sentido, entre aspas, do exagero, dependendo de como tiver, o encaixe em classe 1 ou classe 2. Extraiu o pré-molar, então ele vai encaixar de forma diferente. Aqui já uma situação mais específica, que a gente vê os pré-molares, nesse caso o primeiro pré-molar, o 34, né, com uma inclinação. Por quê? Colagem errada. Colou errado, o braquete em relação ao fio está certo, mas o braquete em relação à raiz está errado. Outro aqui desse lado aqui, ó. Mesma situação. Colou virado para um lado. Até eu estou na frente aqui, mas eu vou tentar me tirar daqui por alguns segundos, ó. Aqui, ó. Né? Erro de colagem. Colou errado. O que mais?
Aí, em relação aos êndices gengivais, as bordas incisais, né? Se ficou legal. Nesse aqui, ó, a mosca. Ficou certinho, bem proporcional, tal, bem equilibrado entre os lados. Ó, o ideal, ó, curva do sorriso, as bordas incisais acompanhando o lábio inferior, as bordas cervicais acompanhando o lábio superior. Pode esconder um pouquinho o canino. Vocês tiveram uma aula com o professor Rogério. Se não tiveram, vão ter ainda uma aula com o professor Rogério. E aí, a oclusão perfeita, né? Relação molar, canino em classe 1, angulação correta, inclinação correta, ausência de rotação, tal. Curva de Spee, que são as 6 chaves, nivelamento das cristas marginais e correção transversal e vertical, ou seja, deixa eu voltar aqui, ó, correção transversal, látero-lateral. E até eu digo para vocês, primeira coisa a ser avaliada. Primeira tentativa ou primeiro objetivo é corrigir. Ah, professor, mas ele não tem a mordida na hora que eu avanço, cruza a mordida. Então você já tem que se programar para aumentar a maxila para na hora do avanço não cruzar. O transversal é a primeira meta terapêutica. Porque às vezes só de você abrir uma maxila, eu já libero o crescimento mandibular. Por exemplo, esse é por baixo. Beleza? Então, pensar no transversal como objetivo principal. E aí aqui, ó, tá até falando do vertical também, né? Então, é como checklist de finalização, mas que já tem que ter pensado lá no tratamento, lá no diagnóstico e planejamento. Aí é ver o que aconteceu como finalização de tratamento. Tá joia? E aí vai fazendo um por um. Ah, mas não está com o contato justo. Opa, então vamos fechar mais aqui. Ah, a curva de Spee está invertida, está reversa. Então vamos dar uma melhorada. Ah, as cristas marginais, já comentei com vocês, às vezes intrui um pouquinho o dente, aumenta a incisal com resina, mas ou faz uma gengivoplastia. Aí, ó, da dinâmica. Oclusão funcional dinâmica. A máxima intercuspidação coincidindo com a relação cêntrica. Volta para mim. Máxima intercuspidação, onde tem contato de todos os dentes o máximo possível. Relação cêntrica. É uma situação onde a gente imagina que seja a posição ideal para as articulações. Então eu vou exagerar. O paciente abre a boca assim, e na hora que ele vai fechar, ele encaixa. E aí significa que a relação cêntrica, às vezes, é um pouco desviada. O que vai gerar isso? Contato prematuro. Só que se o paciente não tiver uma carga maior, pode ser que a gente não veja. Então é uma situação que a gente tem que avaliar e não adianta você bem franco mesmo. Se você faz isso, está enganando o paciente. Não adianta você manipular aqui. Por quê? Primeiro porque você não vai conseguir desprogramar empurrando o dedão. Ah, mas eu empurro bem para trás, eu tenho habilidade para isso. Desculpa, mas não tem. Você não vai conseguir manipular e fazer o que precisa fazer. Ainda se o paciente tiver dor ou se ele estivesse usando elástico naquela semana, esquece. Toda a musculatura envolvida. Eu falo isso porque, eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalho com DTM também. E eu já vi colega avaliar DTM fazendo manipulação para ver se a cêntrica está coincidindo. Aí ele chega com dor na musculatura, chega com dor na articulação, você vai manipular. Ah, o paciente está com dor na perna, ele destroncou o joelho. Não, deixa eu ver se você consegue colocar na posição correta. Está doendo, está inchado, inflamado. Às vezes está com processo inflamatório ali. Nem repouso ele não consegue ficar, você vai querer manipular. Ah, mas o paciente de ortodontia, professor? Putz, caiu de novo, gente, peraí. O paciente de ortodontia, ele não tem dor. Não tem, mas ele tem a adaptação com aquela situação. Então,
máxima intercuspidação coincidir com a cêntrica, ou a gente saber disso, ainda é uma situação empírica, uma situação que a gente imagina que possa estar acontecendo. Tá joia? Então, eu gosto de chamar atenção nisso aí porque a gente tem que ter uma referência. Não é aquela história, aí você fala morde, aí ele vai lá, encaixa. Também não é assim. Tem que ter uma abertura e fechamento, mesmo que tenha um desvio, né, que vai e volta, né, ou uma deflexão que vai e volta. A diferença de deflexão e desvio, tá, gente? Desvio, abre e corrige. Aí fecha, corrige. Deflexão, abre, errado e volta. Tá? Isso que é desvio e deflexão. E por que eu estou comentando isso? Porque às vezes tem uma diferença na articulação. A gente tem um caso icônico no ortogel aí, que uma paciente que não tinha a cabeça da mandíbula do lado. Ela abria sem dor, sem mais degeneração, ela já tinha degenerado, passou por um exame que o bucomaxilo avaliou que não tinha mais degeneração, fez o tratamento ortodôntico, sabendo que se um dia tivesse algum outro tipo de problema, ela ia ter que fazer uma prótese do côndilo, da cabeça da mandíbula, e refazer a ortodontia, porque daí ia dar uma maloclusão de abertura de mordida posterior do lado que ela colocasse a cabeça da mandíbula nova. Bom, voltando lá. Contatos oclusais equilibrados. Opa, vou até voltar aqui. Aí sim. Mesmo que seja, coloca carboninho de um lado, carboninho do outro, na frente e tal. Às vezes faz um registro em cera. Aí beleza. Agora imaginar que a RC lá da cabeça da mandíbula esteja em posição só porque terminou o tratamento e tal, é mais complicado. Fazer um contato oclusal equilibrado, e aí a gente tem, eu vou passar para vocês aqui, eu acho que vai, não, tem na aula sim. Vamos voltar aqui para o PowerPoint. Contatos oclusais, excursões laterais, guia canino e guia em grupo. Isso é importante ter. Cadê você aqui? Isso. Contatos oclusais, excursões laterais e guia anterior. Esse aí é o checklist da oclusão funcional dinâmica. E da estética do sorriso, ausência de triângulo negro, que às vezes a gente não consegue fechar, principalmente paciente adulto que tinha muito apinhamento. Na hora que nivela a linha, aparece. Simetria do sorriso, aí é aquele lance que eu falei, por exemplo, de não usar o elástico transversal, de não usar o elástico cruzado no anterior, para não instruir de um lado tal, e ficar com o plano oclusal inclinado. Linhas médias coincidentes não é uma meta terapêutica, não é um objetivo do tratamento, mas é uma situação da estética do sorriso. Relação de nivelamento dos dentes anteriores, isso inquestionável, e nivelamento de gengiva zênite. Fechado? Documentação final. Panorâmica, para a gente avaliar paralelismo de raízes, para a gente documentar como é que o paciente está finalizando o tratamento. Invariavelmente uma periapical. Esses dias eu tive uma paciente que teve muita reabsorção dos incisivos inferiores. Então, ela foi fazer uma tomo para o implante e a gente viu essa reabsorção enorme, sem causa aparente, e, né, com fios normais, fazendo um tratamento de nivelamento e alinhamento e tal. Mas aí eu pedi para ela a bateria periapical total, para a gente documentar, as fotografias que a gente tira com o celular, que é de praxe mesmo, e invariavelmente modelos de backup. Esses modelos, a gente pode usar o próprio modelo de confecção das contenções. Tá joia? Faz superior, faz inferior, às vezes. Eu faço, vou ser franco, eu faço a minha contenção inferior direto na boca, eu não faço com modelo. Mas você tendo um modelo do superior, já é uma bela de uma referência aí. Tá joia? Aí uma sequência de casos, onde a gente usou o elástico, fez a finalização com dobras, aqui ó, com dobras, com elástico, um fio 0,18 braided, e aí é o que eu falei, né? A gente é o pedinte, né? Para fazer o paciente usar o bendito do elástico. Agora umas fotos para ilustrar que a gente já viu. E o ajuste oclusal.
câmera em mim. Pelo amor de Deus. Esse é um avatar, não sei como é que é o nome disso, um emojizinho meu. Pelo amor de Deus, gente. Ajuste oclusal é diferente de desgaste dentário. Tem que ter, eu vou colocar eu aqui no cantinho. Cadê eu aqui? Aê. Tem que ter muito critério para fazer ajuste oclusal, tá, gente? Eu vou dar aqui o pulo do gato para vocês. Ó, o que a gente... Esse é o slide de milhões. Nossa, saiu até a beirada da tela ali. Peraí, gente. Será que é do PowerPoint ou será que é... Deixa eu ver se... É do PowerPoint mesmo. Desculpa, gente. Ó, aqui tá escrito... Cadê eu? Ó, vou voltar aqui, peraí. Aqui, ó. Aqui tá escrito ajuste oclusal, tá? Não sei porque desconfigurou isso ali. Mas eu falo brincando. Vou até sair daqui. Cadê? Vou sair daqui. Ah, mas não melhorou não. Ó, é o seguinte, slide de milhões. Quando você vir, colocou o carboninho, tem um contato prematuro, tá precisando de um elástico, parece que ali não tá fechando e tal, põe o carbono. Marcou cúspide de fossa, você vai lá e afunda a fossa. Muito alto, né? Se o contato prematuro estiver mais alto, marcando na cúspide na fossa, você desgasta a fossa. Por quê? Porque a cúspide vai ser de função. Se tiver cúspide e crista marginal, desgasta a crista marginal. Se tiver cúspide e vertente, desgasta a vertente. Se tiver vertente e vertente, a mais convexa. Eu falo brincando, mas é verdade. Esse é o slide de milhões. Esse aqui separa os bons dos ruins. Por quê? Porque o cara coloca carbono lá e gasta um e gasta outro. Qual que é? Vamos ser franco. E eu, né, passei por isso. Eu assumo aqui. Você coloca o carbono lá, tá pegando. Quem que vem na sua cabeça para desgastar? A fossa, a vertente ou a pontinha de cúspide? Quem falou fossa vertente mentiu, porque eu sei que é ponto de cúspide. Por quê? Porque é o que chama mais atenção. E ó, isso quer dizer contato prematuro de uma situação específica. Ah, não, mas ele tinha aquele canino que estava impactado com 29, 30 anos, 37 anos de idade e desceu o canino e agora ele vai estar maior, você vai poder fazer um desgaste na ponta de cúspide dele para ir calibrar com o outro que teve desgaste normal. Aí é uma coisa. Ah, aquele pré-molar que estava super vestibularizado em Brode aqui, eu fui colocar ele no lugar e começou a pegar mais, eu tive que subir ele um pouco, aí mudou a gengiva. Você pode desgastar a cúspide, mas eu estou falando de ajuste oclusal, não estou falando de reanatomização, readaptação de dente. Tá? Então, isso é que vocês precisam ver na hora de finalizar aquele checklist, aquele carboninho ali para fechar com chave de ouro. Cúspide fossa, fossa. Cúspide de crista, crista. Cúspide vertente, 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 a mais convexa. Tá? Vou fazer até uma pose aqui para vocês tirarem um print e fazer uma selfie dessa. Ó, vou colocar. Como é que é? Não, tá aqui? Aqui, ó. Apontando para a informação aí. Tá joia? Muito importante isso. E aí, contenção. Remove os fios. Deixa eu sair daqui. Remove os fios e faz uma moldagem. Nessa moldagem, a gente coloca um pouquinho de cera nos braquetes para poder fazer um volume ali, né? E aí, na hora de se remover a moldagem, não vai arrancar, não vai quebrar a moldagem. Depois tirou a moldagem, tira a cera, limpa, coloca os fios, só que sem mecânica. Fez a moldagem, acabou o elástico, acabou corrente, acabou mola. Se no fio tinha uma dobra, essa dobra fica.
Tem que manter o que estava quando fez a moldagem, para não ter alteração. Manda para o laboratório, quando o paciente volta, remove o aparelho e instala as contenções. Fechado? Uma sequência bem lógica, vai. Então, remove os braquetes, depois passou, mandou para o laboratório, ficou pronta a contenção, o paciente chegou, a contenção está em cima da mesa ali, em cima do cart, remove os braquetes, polimento dentário, profilaxia, e aí vai encaixar as contenções. Como que a gente remove braquete? Vários tipos de alicate, específicos ou não. Eu tenho um desse aqui, é bem legalzinho, principalmente com braquete cerâmico. Põe a aleta cervical ali, no meio ele tem um miolinho que, vamos dizer assim, empurra o braquete e aí a aleta descola, removendo o braquete. Deixa eu ver se isso aqui é videozinho. Ah, não. Aí, esse aqui tem de encaixe. O Weingart, você põe ele na horizontal, põe ele deitado, vamos dizer assim. Tem que remover o elastique? Pode até ser com elastique, mas é porque senão ele faz um volume maior ali, tá? E pode escapar, então remove o elastique também. Só pressiona levemente a aleta, ele vai deformar o braquete e vai descolar da resina. E depois você vem com a resina, tá vendo? Ó? Nesse sentido assim, o alicate deitado na vertical ali. O alicate removedor de braquete aí é o profissional, né? Aí é o perfeito para coisa ali. Ele posiciona cervico-oclusal, não precisa remover o elastique, porque ele vai pegar lá por trás, também deforma o braquete. E aí, inclusive, pode fraturar. Hoje em dia, menos. Mas é o mais eficaz aí, ele nasceu para isso. Tá joia? Vai pegar, né? Nessa direção. Na hora que dá uma esmagada, ele espreme ali e pula fora. Ok? Pode pegar na posição mesiodistal e girar de lado, não apertar. Combinado? Aí vai ficar a colinha lá porque você está tirando o braquete e vai ser assim mesmo. Tem esse formato. Tem esse outro que tem uma ponta de um material menos resistente ali para dar esse encaixe ali. Olha lá. Tem extremidade polimérica e tal. Para os braquetes cerâmicos não estourarem. E o de remoção o de corte de amarrilho, eu tenho um de corte de amarrilho bem antigo lá, que às vezes eu removo braquete também. É igual o Weingart, só que você pega mais por dentro ali. Vai fazer a mesma situação. Está escrito ali, me causa dano ao corte do alicate, mas é o contrário, né? Eu pego o alicate que já está com o corte detonado. E aí, tirou, removeu o aparelho. O que vai acontecer, né? Algumas considerações aqui. Vai ter muito desconforto, então a gente tem que fazer a menor força possível. Apoia por palatina ou por lingual do dente, com o dedo ali. Tem que ter o menor dano possível ao esmalte. Situação básica, né? Bastante lógica. O alicate de remoção. Quanto maior o remanescente do dente, menor dano ao esmalte. Né? Esse é o trabalho. Foi feito em 2012. Uma outra situação, vou voltar agora aqui para mim. Uma outra situação que eu tenho feito, gente, e tenho achado legal, e eu não posso dar o crédito porque eu não lembro de onde que eu vi isso, mas é dar um rolete de algodão para o paciente morder. Aí põe ali, ele morde. Quando ele morde, ele está fazendo uma força de travamento dos dentes e aí dá menos trampo no braquete. Perdão, gente. Então, fazer esse rolete de algodão é uma sacada aí para ter menos desconforto para o paciente. Tá joia? E aí depois, vamos lá, depois que removeu o braquete, vamos remover a resina, várias estratégias aí, multilaminada, diamantada de polimento, braquete para remoção de resina, disquinho de polimento. Então tem
temos várias estratégias aí, né, para poder fazer essa remoção. O que a gente precisa saber é que, por exemplo, aqui, ó, uma broca diamantada, ela vai arranhar pra caramba o dente do paciente. Então, tem que ter muito cuidado para fazer essa remoção. Ó, outra frase que eu gosto de dizer também. É melhor o paciente com um pouquinho de resina no dente do que um pouquinho de dente na sua broca. Porque aquilo é irreversível. Então, quando você finalizar o tratamento, você passa uma diamantada, às vezes, daquela de polimento, para tirar o excesso. Depois vem com uma multilaminada, 30 lâminas. A Morelli tem uma broquinha de zircônia que trepida pra caramba. Mas ela é excelente porque ela não desgasta o dente. Ela come a resina, porque ela é multilaminada também, mas ela não desgasta o dente porque a resistência da zircônia é idêntica à do dente. Só que o dente está ali com a superfície livre, com a superfície plana, e a zircônia está com lâmina. Então, na hora que você bate uma lâmina de um material no mesmo material, quem que vai desgastar? A lâmina. Então, eu não posso dar certeza, mas é quase impossível se arranhar um dente com uma broca de zircônia. Então, você vem com a diamantada e deixa, você está vendo que está com resina ali, deixa. Aí você vem com a multilaminada de aço e tira o excesso. Você viu que ainda tem um pouquinho de resina, você vem com a de zircônia. Coisa linda. A broca de zircônia é muito legal. Deixa eu colocar de volta aqui. Ó, um dente com a resina removida. Tá vendo? Tem polimento. Aí o professor Cosel, né, me cedeu essas imagens aí da aula de remoção de aparelho dele. Então a gente faz com uma broca multilaminada de 30 lâminas, em baixa ou em alta rotação, mas aí em alta rotação você calibra no pé e faz a seco, para você ver que está removendo ali. Mas para quem está começando, melhor fazendo no baixa rotação. Ou a de 12 lâminas em alta rotação, que é mais rápido, mas você também faz a seco para ir prestando atenção. Tá joia? Então aí está um pouco da sequência. Tem até um marcador, né? Coloca uma tinta, um sprayzinho ali para ver onde é que está a resina para poder tirar. Faz o polimento com as pedrinhas. Depois, aí tem esses kits de remoção. Aí está mostrando, né? Multilaminada. Isso é para finalizar a finalização. As pedrinhas montadas aí. E esse aqui é um kit de remoção de resina e desgaste, né? Tem aqueles disquinhos de desgaste interproximal, que é do próprio Serginho, que é montado pela DH Pro Itaí. Tá joia? Quem quiser, a gente está querendo fazer um desse da Ortogel, já está em conversa com o pessoal da DH Pro para fazer um da Ortogel mais específico com as pontas que a gente acha mais interessante. E aí, não posso deixar de dar os agradecimentos, os créditos, porque me ajudaram muito com a aula, muito desses materiais que vocês viram nessa aula de hoje é do professor Cosel e do professor Serginho Cury. Então eu tenho que, né, ser ético e fazer esse agradecimento para eles aí por ter me ajudado a fazer essa aula aí, me fornecer o material para a aula, para eu poder fazer essa aula para vocês aí. Tá certo, gente? Então é isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Bastante informação, mas na verdade é um repeteco de algumas informações, uma combinação que a gente fala da criação de discernimento de outras. Então vocês vão começando a associar uma coisa com a outra, uma situação com a outra. Tá joia? Então é isso. Qualquer dúvida que tiver, mais uma vez, saibam que eu estou à disposição. Eu faço questão
de que tem um entendimento da aula aí. Eu gosto de chegar na clínica lá e conversar com vocês e falar, não, mas é isso, tal. Isso aí é o que enche o coração do professor de gratidão aí. Tá certo? É isso aí, gente. Um abração então para vocês aí, uma excelente aula e fiquem com Deus.